nós vamos para a aula de linguagem, novo assunto, será a formação das palavras. E nessa formação das palavras nós temos a derivação das palavras, ou seja, de que forma essas palavras são derivadas. E a gente vai ver a questão da palavra primitiva e a palavra derivada. E vocês vão abrir aí a página 59, abram a página 59 do livro de vocês, página 59. Formação de palavras. As palavras, analise as palavras a seguir. Então, tem essa parte aí na página 59, eu já vou começar aqui para explicar para vocês o que é essa formação de palavras. Algumas palavras são formadas com acréscimo de prefixo. O que é prefixo? É uma parte adicionada ao início da palavra. Ou sufixo. Sufixo, lembra que eu já falei isso em sala de aula? E sufixo é uma parte adicionada ao final da palavra. Isso aí, essas palavras, tanto o prefixo quanto o sufixo, são palavras ou expressões que para elas formarem uma nova palavra é necessário que elas sejam juntadas, que elas se juntem com uma palavra principal, que essa palavra principal a gente chama de palavra primitiva. Então, essa palavra principal nós a chamamos de palavra primitiva. Por que primitiva? Porque ela é a primeira. E esse processo de formação? Palavras derivadas, o que são palavras derivadas? Palavras derivadas é a formação de novas palavras a partir da palavra que já existe, que no caso é a palavra primitiva. Então, temos um exemplo. Nós temos o exemplo aí de pedra. Pedra é a palavra primitiva. Por que a palavra primitiva, professora? Porque pedra ela não vem de nenhuma outra palavra. É pedra, a palavra principal é pedra, então ela é uma palavra primitiva. Através de pedra, eu posso ter uma outra palavra derivada de pedra, ou seja, uma outra palavra que tenha origem a partir de pedra. Que logo, quando eu acrescentar o sufixo ou prefixo, vai ter um sentido diferente. Então, vai ficar diferente do sentido de pedra. Então, vejam só. Pedra, aí vem a palavra derivada. A palavra primitiva é pedra. Qual é a palavra derivada de pedra? Tem várias. Pedraria, pedreiro, por exemplo. Observe que tudo vem de pedra. E pedraria, pedreiro, ela é uma palavra, elas são palavras que são formadas por prefixo ou sufixo. Então aí foi acrescentada uma outra palavra no início ou no final. Então a gente observa que foi no final, pedraria, porque no início permaneceu a palavra primitiva, que é pedra, ó, pedraria e pedreiro. Aí vem o caso também, são inúmeras palavras. Vem o caso da palavra papel, papelão, papelaria, que foi acrescentado o sufixo. As palavras pedra e papel são palavras primitivas, não formadas a partir de outras palavras. Então, pedra e papel, elas não foram formadas a partir de outras palavras. Elas são a palavra principal, são as palavras principais, ou seja, primitiva. Elas são as originais, elas não deram origem às outras. Aliás, elas não vieram de origem de outra palavra, mas elas podem dar origem a outras palavras. Palavras derivadas pela adição de prefixo. Então, nós vimos aí as palavras derivadas, que elas podem ser derivadas a partir de prefixo e derivadas a partir de sufixos. Então, palavras derivadas pela adição de prefixo. Prefixo, olha aí o nome, pré, início. Vamos lembrar lá da pré-escola, pré, o início de tudo. Então, prefixo também é a palavra que vem em primeiro lugar na formação daquela determinada outra palavra que foi formada. Prefixo, o que são prefixos? São palavras ou termos colocados no início de outras palavras.
para mudar seu sentido. Então, prefixos são palavras ou termos colocados no início de outra palavra para mudar o sentido. Aí vem um exemplo aí. Vamos imaginar, eu adiciono in, nós vamos adicionar in e n na palavra feliz. A palavra primitiva é feliz. Então, a gente adiciona in, vai formar a palavra infeliz, que é o contrário de feliz. Então, aí foi acrescentado um prefixo no início de feliz, por isso é a derivação de prefixo, que a gente chama de derivação prefixal. E temos a palavra, temos uma outra palavra aí, desapegar. Observem só, desapegar, vem de quê? De desapego, será que é? O prefixo des não vem de desapego, porque vem o prefixo de des, indica o contrário do que a palavra primitiva expressa. A palavra primitiva expressa o quê? Apego, apego. Quando eu me apego a algo, quando eu me apego a um livro que eu tenho, por exemplo, é porque eu gosto dele, eu não quero que ele saia de perto de mim, por exemplo, eu não quero deixar de ter aquele livro. Agora, desapego, quando eu desapego de um livro, é porque eu não quero mais, eu quero dar para uma outra pessoa. Então, o prefixo des indica o que? O contrário da palavra primitiva. Então, desapegar vem da palavra apego. A palavra primitiva é apego e des é o prefixo. E vem a questão da palavra recarregar, refazer, reescrever. Olha só, recarregar. Vem a palavra primitiva que é carregar, junto com re, que é primitivo, fica recarregar. Refazer. Tem a palavra fazer, então junto com re, fica refazer. Reescrever, escrever com re. Então tem o sentido de repetição. Quando a gente pede para reescrever, repetir aquela escrita, refazer, que seja feito novamente. E o sufixo, o que são os sufixos? Aí, por enquanto, nós vimos prefixo. E agora vamos ver o que é sufixo. São palavras ou termos colocados no fim, é o contrário de prefixo. Sufixo é quais são palavras ou termos colocados no fim. Para quê? Para mudar o sentido da palavra principal. Vamos observar a palavra dente. É a palavra primitiva, principal. Vamos acrescentar um sufixo aí, dentista. Então, observem que eu eliminei o e acrescentei ista. Então, algumas palavras, quando a gente acrescenta o sufixo ou prefixo, a gente elimina algumas letras e acrescenta outras. Dente, por exemplo, eu tirei o e coloquei e acrescentei ista, dentista. Simples, simplesmente. Aí não foi mudado nada, só acrescentado. Alegre, alegremente, só foi acrescentado também. E vem as palavras analisar, que é a junção de análise mais AR, que fica analisar. Tirou-se o E e juntou com o AR, que ficou analisar. Bimestral, bimestre mais tal. Então, teve essa junção, bimestral. Observem aí que eu tirei, foi tirado quais palavras? Foi tirado alguma palavra aí? Foi tirada uma letra, tirou-se a letra e acrescentou ao, para ficar bimestral. Aí vamos para o diminutivo, bolo. O diminutivo de bolo, bolinho, tirou o O e acrescentou o inho. Tem palavras derivadas com acréscimo e tem palavras que são derivadas tanto com acréscimo de prefixo quanto com acréscimo de sufixo, onde a palavra primitiva ela fica entre o prefixo e o sufixo, fica entre esses dois. E um exemplo disso é a palavra infelizmente. A gente tem uma palavra que é a principal, feliz, eu acrescentei o in no prefixo e o mente no sufixo. E nós ficamos com a palavra infelizmente. Então, é uma palavra derivada de prefixo e sufixo. Prefixo, repetindo, início, sufixo, final. E
Encerramos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido sobre palavras com derivação prefixal e sufixal. Vamos para a próxima aula.